Olá, pessoal! Mais uma vez estamos iniciando o nosso, eu chamo de maravilhoso porque sou modesta, obviamente. Vocês já me conhecem, mas é que cada dia que a gente faz um podcast, a gente vê os comentários de vocês e assim, eu me sinto muito feliz de contribuir, somar um pouquinho na vida de cada um de vocês, de pessoas que gostam do nosso trabalho. E hoje, claro que o nosso tema, ele também é maravilhoso. A gente vai falar um pouco da palavra vivida, da palavra sentida. E é maravilhoso quando a gente tem um toque de Deus, que é o toque da alma, é o toque da poesia na nossa vida, as nossas escritas. Isso contorna, colore, ilumina todas as nossas emoções. E vocês sabem que eu amo falar sobre as emoções. Por isso, eu escrevi aquele livro, que vocês sabem, Emoções e suas frequências, porque a todo instante nós estamos envolvidos com as nossas emoções. E isso é maravilhoso, porque eu posso mudar um estado emocional de A para B. Porque tudo no mundo é dual, assim como existe o alto, o baixo, o preto, o branco, o rico, o pobre, o sólido, o líquido, o gasoso, isso tudo se transforma. E o que leva a essa mudança, muitas vezes, são as palavras. E para falar em palavras, eu gostaria que a minha convidada de hoje, a Luciana, muito querida, muito linda, ela pudesse se apresentar para vocês. Embora eu sei que todo mundo aqui já conhece a Luciana. E aí, Luciana, tudo bem? Muito bem e muito grata por estar aqui, viu? De coração, você sabe, né? Eu sei. E aí, Lu, conte para nós um pouquinho só da sua caminhada, porque eu quero Sim. ler um trecho de alguma coisa que vai endossar muito a sua palavra. Bom, eu sou Luciana Avelino, sou jornalista, escritora, poetisa, apresentadora do podcast Histórias Reais, um canal de vidas inspiradoras. Sou mãe, uma voluntária e ativadora de projetos sociais e uma aprendiz nessa vida. Somos todos aprendizes, né? Cada dia a gente pensa que aprendeu quase tudo sobre algum assunto e quando a gente realmente se mete a estudar o assunto, a gente percebe o quanto nós estamos aquém, né? Sim. E o saber, ele é infinito. Então, a gente realmente, nós seremos sempre eternos aprendizes. E eu trouxe aqui porque eu gostaria muito que a Luciana falasse um pouco das poesias dela, de todas essas emoções que realmente acompanham essa jornada dela, quando ela escreve, quando ela se senta com inspiração. E hoje, preparando assim um pouco das minhas ideias a respeito de poesia, porque eu me descobri não poeta. Eu não sou poeta, eu não tenho esse romantismo, essa alma assim que, sabe, inspiradora de escrever coisas românticas. Eu sou muito prática. E a minha praticidade, às vezes, ela até me compromete um pouco. Por quê? Eu tenho a palavra na minha vida para que ela possa motivar você, para que ela possa potencializar você. Então, eu diria que eu sou uma pessoa da área da motivação. E a física quântica, ela traz isso para mim de uma forma brilhante. E eu falo assim, gente, Deus, quando coloca as coisas na vida da gente, ele coloca por alguma razão. Então, assim, hoje eu quero sair daqui um pouco mais romântica, entendendo esse perfil lindo. E o Rubem Alves, ele disse assim, numa crônica que ele fez, ele estava atendendo, conta a história de uma senhora que entra num consultório psiquiátrico ou psicológico, não sei, e ela disse, doutor, eu acho que eu estou ficando louca. E ele pergunta, mas por que você está ficando louca? E ela diz, porque hoje, ao cortar uma cebola, eu não vi só uma cebola. Eu vi anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles. Tive a impressão de estar vendo a rosácea. Olha que maravilha. Alguém já romantizou a cebola?
Olha que interessante. Então, o Rubem Alves, ele diz assim, não, você não está maluca. E ele levantou, ele pegou um livro de poesia, chama-se Odes Elementalis, de Pablo Neruda. E ele procurou um poema, olha, Luciana, que se chama Ode à Cebola. E ele lhe disse, ele leu, essa perturbação orcular que acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que causou assombro. Rosa de águas com escamas de cristal. Adélia Prado, ela também comentou, Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra, que não é a mesma pedra que Drummond viu. Então, assim, os olhos de quem lê, de quem sente, de quem percebe, ele é único. Então, esse olhar que ele diz, os homens precisam aprender a enxergar, é ver além de, né? Então, isso você transcreve muito bem. Tem algum poema aí que você considera assim, eu gostaria de ler um fragmento? Sim, mas assim, voltando um pouco na sua fala, eu acredito que todos nós, em maior ou menor grau, a gente consegue ver a poesia nas nossas emoções, na nossa história, no nosso dia a dia, só que de formas diferentes, talvez mais pela racionalidade, objetividade, e outras mais pela sensibilidade, né? Pelo esse olhar mesmo da essência. Mas toda poesia na vida é bem-vinda. E quando a gente escreve uma poesia, a gente realmente traduz o que está na alma, no espírito, aquela sensação momentânea. Então, assim, muitas pessoas não são tão adeptas da poesia, porque acham que é algo assim muito distante da realidade delas. Mas a poesia, eu acredito que ela nada mais é do que uma tradução da nossa vivência naquele momento. Às vezes vem com um estalo, às vezes é algo que você está passando ou que você deseja. É muito incrível. Não, eu admiro muito quem tem esse dom, essa habilidade de expressar emoções. Eu vou dizer isso, expressar emoções. E expressar emoções, existem várias formas, né? Uhum. Eu posso expressar minha emoção na fala, na poesia, na lágrima, no sorriso, na gargalhada. Então, isso tudo são emoções que, dentro da pirâmide do Dr. Hawkins, que é uma pirâmide de níveis de consciência ou de níveis de emoções, as pessoas, elas estão vibrando naquele determinado momento alguma emoção de tristeza, de amor, de alegria, arrependimento, luto, não sei. Cada um no seu cada qual momento. Sim. Eu acho assim fantástico quando eu vejo uma poesia que fala assim, é exatamente isso que eu estava sentindo. A gente tem uma identificação, exatamente. Sim, a gente se sente na fala do outro, no sentimento do outro. E a poesia tem muito isso. Dependendo do que você está passando, você lê, aquilo ali vai identificar completamente com você. Sim. Ou então você vai ler, você vai desejar estar vivenciando aquilo que aquele poeta escreveu. Isso é muito bonito, né? Sim. Eu achei uma aqui, assim, meio aleatória, que ela está nesse livro, 50 anos, 50 amores. São 50 tipos de amores diferentes. E eu vou falar sobre os amores entrelaçados. Pera só um pouquinho. Os amores entrelaçados têm a ver com a física quântica, que é o entrelaçamento quântico. Vamos ver. Gente, olha só. Sim. Vamos lá. A vida é um enraizar, um costurar, um amar sem fim. Do nascimento ao cerrar final dos olhos, vamos nos entrelaçando, lançando pontos, laçando ramos uns aos outros, fazendo nascer, amadurecer, despedindo-nos de grandes e pequenos amores. Mas para nós, germinados na essência raiz do viver, todos os amores ficam marcados em nossa crosta árvore, como aquelas iniciais dos amantes cravados em troncos, que viram estrelas de luz eternizadas no coração. Deixar-se entrelaçar,
costurar os nossos corações e os alheios, abraçar e fincar raízes no amor, são tarefas benditas, bonitas, propósitos de vida. Mas é escolha ser feita, sem volta e para sempre, assumida no suspiro daqueles brevíssimos momentos antes do reencarne no derradeiro sopro para a vida. Gente, palmas. Yes. Maravilha. E qual é o estado que você se coloca quando você escreve uma poesia dessa natureza? O que você sentiu no momento? Eu acho que, assim como esse, é uma total entrega, sem vergonha, sem pudor, apenas de registrar aquilo, né? A gente não, quando começa a escrever, a gente não sabe o que vai virar, mas é se colocar na escrita mesmo, Sim. Né? Eu não sei, gente. Eu não tenho essa capacidade de colocar as coisas assim. Eu não sei se é porque o meu pensamento ele tem um foco totalmente voltado para o motivacional. Por exemplo, eu vejo que há uma linha romântica aí. Esse romantismo, ele, não sei, eu não consigo chegar nesse nível de romantismo, de sentir realmente tudo isso. E eu tiro o chapéu para você, porque... É um certo, assim, eu sinto às vezes que eu sou dramática demais, que eu sou melancólica demais, que eu sou assim, desse jeito, mas é da minha natureza, Da sua natureza, né? Da minha essência. Então, por mais que eu fale de outros assuntos, pode ser da superação, do dia a dia, sempre a coisa pende para essa emoção aflorada. É caso, talvez, de ser estudado num divã. Eu vou te mandar lá para a crônica do Rubem Alves. Mas não é isso. É que cada pessoa, ela sente de uma forma e ela se emociona de uma forma. Eu não consigo, assim, sentir muita tristeza, ou sentir muita angústia, ou sentir algumas coisas que me trazem essa melancolia, porque eu não sou melancólica. Eu tenho uma outra forma de sentir, claro que eu fico triste. Pela sua teoria, né? Pela, né? Física quântica, que ela coloca a pessoa para frente. Sim. Ela não puxa muito para, ela não retém muito o passado, aquele presente, né? Eu sinto isso. Eu não me lembro de passado. Isso não faz parte, já passou. Entendeu? Então, passado foi bom, enquanto durou foi ótimo, mas eu não trago comigo, que se fosse assim, não, isso passou. É um aprendizado. Acabou, tá? Então, na física quântica, a gente trabalha muito essa questão dessas emoções, e eu me percebo uma pessoa, assim, muito alegre. Sabe, eu não consigo guardar, assim, nem mágoa, porque quando eu sinto alguma coisa de mágoa, eu aplico alguma técnica de... Para ficar livre daquilo, para se livrar. Sim, eu fico. Então, assim, não tenho raiva de ninguém, não tenho rancor de ninguém, não tenho tristezas, assim. Graças a Deus, Deus me dá me proporciona... uma família bacana, uns filhos maravilhosos. Então, assim, eu só tenho para agradecer realmente o que eu recebo de Deus. Então, isso é maravilhoso. E eu não consigo. Mas, assim, eu me lembro que quando a gente estudava, eu vejo que os românticos da época, lá do romantismo... Nossa, eram... Né? Eles ficavam, inclusive, assim, muito depressivos para que eles buscassem inspiração. Que talvez seja assim. Presos naquele momento, naquele sentimento, né? Mas eu acho, eu tiro um pouco por mim, que é algo que da essência da gente, que a gente explora ou não, mas que tem pode ser um quê de tristeza, um quê de melancolia, de saudosismo. Acho que saudosismo é a palavra. Pode ser. Né? Saudosismo é uma palavra muito forte que vai contra tudo da física quântica. Mas o que eu mais queria, talvez, claro que eu gosto de quem eu sou, né, da minha essência, mas eu não queria ser tanto, não, porque a gente sofre. A gente sofre. Eu acredito que sim. Eu acredito não que precisava de tanta... sensibilidade, seria? Não precisava. né?
Mas aqui, e cada um é de um jeito, e cada um vive a sua melhor forma Sim, dentro daquilo que sim, ela pode e ela sente. Eu acho maravilhoso isso, sim. Eu porque também gosto de ser assim, para te falar a essa verdade. diferença é fantástica, Uhum. né? Essa diferença, você viver sua essência do jeito que você É. quer, E mais, maravilhoso. esse entrelaçar é eu olhando para você, agradando as suas qualidades e querer ser um pouco da Cida. E você também pode olhar para Com mim, me certeza, admirar e sim, falar, quem sabe se eu fosse assim um pouquinho. Então é a troca da vida, sim. né? E o entrelaçamento tem a ver com isso tudo, tá? É essa troca, é essa conjunção Uhum. de pensamentos que leva a um ponto comum. Talvez somando a Cida com a Luciana, a gente teria uma terceira pessoa que Sim, teria um misto dessas é, emoções aí, claro, isso é irreal aqui nesse é, momento, claro. mas é só para a gente É, mostrar que o entrelaçamento ele é é, exatamente essa convergência é. de pensamentos, ideias, Sim, eu sentimentos. postei até, não lembro agora de quem, no Instagram, um stories falando assim, que a gente não é só o que a gente é. Nós somos os livros que nós lemos, Sim, as pessoas que nós amamos, né? Os filmes que nós assistimos, as pessoas que nós encontramos, as amizades. Então, sim. acaba, de acordo com a física quântica, talvez. Eu gostaria até de entender mais de física quântica, meu entendimento é limitado, mas que nós somos um pouco do outro, um pouquinho de cada um. E Sim, até chegar no final da vida, que aí você vai ser esse todo, né? Que é o bonito também. é que a gente é uma unidade, né? Você faz parte de um todo. E dentro da física quântica é exatamente isso. A gente está aí conectado de alguma Uhum, forma e essas questões, elas, quando existe essa unidade de pensamento, de orações, enfim, de sentimentos, e ela converge num ponto, uhum, né? Existe uma força muito grande naquele ponto, que é o ponto da cura, né? sim. Que é o ponto da melhoria. E a palavra, né, que você emana no seu texto, ela traz uma vibração muito boa. Porque, por exemplo, eu fiquei refletindo aqui enquanto você lia, pensando uma série de coisas. Sim, me chamou atenção, porque eu tive um sentimento que dificilmente, se eu não ouvisse, lesse a Ah, sua poesia, eu teria. entendi. Então, isso soma, obviamente, na vida da gente de alguma forma, né? Uhum. Luciana, e você agora lançou esse livro, ele é 50. Esse eu lancei quando eu fiz 50 anos. Tenho 53, então foi há 3 anos. Lancei e foi o meu primeiro livro totalmente autoral. Porque até então, o que acontecia com a minha escrita? Os poemas, as poesias, os textos poéticos, eles eram publicados em antologias poéticas, junto com outros coautores. Então, eu tinha uma poesia nos outros 13 livros. Então, foram 13 livros publicados com uma poesia minha nesse sistema de coautoria. Coautoria. Aí, para chegar nesse, é porque eu desenvolvi mais segurança na minha escrita. Aí, ele é todo meu, 50 poesias aqui, né? Mas, ô Luciana, isso é muito legal porque, por exemplo, a gente não começa lá em cima. Você Não. começa. Eu Sim, tenho 3 livros em coautoria na área de gestão. maravilhoso, sim. E tenho 2 hoje, saindo o terceiro, e um Nossa, com amiga também, em coautoria para infanto-juvenil, olha em só. física quântica. E eu comecei É uma escrevendo, sim, caminhada, eu comecei escrevendo artigos, né? entendi. Entendendo Então, foi que, sim, gradualmente. tudo é gradual. Sim. É como você vai lacear o sapato, Uhum. você tem que lacear a sua mente, a sua forma de escrever. Então, o mais interessante é que toda essa questão da escrita, ela é desenvolvida, todos podem desenvolver. Sim. É preciso, então, pegar o papel, a folha em branco e olhar para ela e falar assim: meu Deus, o que eu vou escrever nessa folha? E começar a escrever. Assumir aquilo. Exatamente. É muito difícil porque, por exemplo,
a gente, quando vai escrever um livro, eu fiquei pensando assim, como se escreve um livro? Mas, Luciana, uma coisa muito interessante... Mais um pouquinho. A diferença é que você tem autoridade, você tem expertise, o conhecimento e estudo sobre as coisas que você escreve. Sim, isso. Aqui, que expertise que eu tenho? Sentimentos Aqui, e emoções. não é nada que eu estudei, não é nada que eu desenvolvi, simplesmente brota. Então, eu acho que é um ato corajoso também. Por quê? A vida inteira eu trabalhei como jornalista. Sim. Eu escrevia os que os editores Sim. me propunham, as pautas das Sim. matérias. Só que era um outro formato. Agora, até eu chegar nesse ponto de falar assim, nossa, vou colocar a minha escrita, a minha essência, o que está lá dentro de mim para os outros lerem, isso demanda muita coragem. Mas também depois dos 50, se não tiver coragem de mais nada, é não é diferente, é possível, possível. né? É. Mas, Luciana, uma palavra que você vai levar hoje, porque o que te impulsiona a isso é maravilhoso. Você usou aí várias vezes a palavra coragem. Você sabe o que é a coragem? Exatamente. É a uma ideia. força do coração. Oh, a força do força coração? do coração. Nunca imaginei. Coincidentemente, eu não sabia, a força do coração está aqui nessa imagem. Vou mostrar para vocês. A força do coração, ela é imperceptível. Gente. Então, essa coragem, ela realmente mobiliza todas as ações. E ela é um divisor, tá? Eu vou te mostrar outra coisa. Ela está aqui. Olha. Aqui é a pirâmide do Dr. Hawkins. Aqui eu tenho a coragem. Ela tem 200 Hz de vibração. Se você não estiver vibrando em 200 Hz, você não faz nada. Nenhuma mudança na sua vida ocorrerá se você não tiver os 200 Hz de vibração. Então, se você olhar aqui abaixo da pirâmide, aqui eu tenho o nível de contração ou o nível da negatividade. Aqui eu tenho já um pouco um nível chamado moral ético, e aqui em cima, quando você fala de amor, você está falando no nível de expansão. Então, você, com esse espírito aguerrido seu e com toda essa coragem, você fez a diferença, faz a diferença por onde você passa, porque você é brilhante, porque você tem essa força que mobiliza as suas atitudes e que são impulsionadas pelo seu coração, sabe? E isso é maravilhoso. Então, quando você transita na coragem 200 Hz, você cria... Você entra diretamente no nível de expansão, que é o nível do amor, da gratidão, da paz, da harmonia. Então, é maravilhoso isso. Você não tem como fugir disso. Gente, é porque é isso que realmente mobiliza. Então, o seu livro está cheio disso. Qualquer pessoa que pegue um livro com poesias, depois de ouvir você contando dessa coragem, porque você tem que ter coragem. Porque até então, o que eu fazia durante a minha adolescência, inicialmente lá pelos 20 e poucos anos e tal, até lançar o primeiro livro? Eu escrevia muito, eu tenho um volume muito grande de poesias, mas mostrava para uma amiga, para parentes, aquela coisa, mas ficava ali guardado ali. Né? Agora, até ter essa coragem, né, que eu não imaginava que ela é um divisor, que seria assim, eu fiquei ali, né, naquela situação mais só da criação e tal. Mas aí, em um determinado ponto da minha vida, eu tive a coragem de divulgar, de assumir publicamente, se a pessoa achasse aquilo bobo ou não, ou menos, né? Mas não, é assim, é isso que eu sinto, é isso que eu sou, tá aí, para quem, né, para quem quiser. Olha o que você fala, você, independente do que o outro acha, isso é julgamento. Sim. O julgamento, ele tem uma vibração muito baixa, tá? Então, ela está exatamente abaixo da coragem. Sim. Então, quando a gente perde esse medo do outro julgar, opinar sobre nossa vida, sobre nossas escritas, né? Sobre o nosso trabalho, o que seja.
é um passo gigantesco. Eu diria para você, Luciane, que isso é um salto quântico. Você deu um mega salto quântico. E vou te contar por quê. Porque você estava no nível, você passou a outro nível. Olha. Isso é um salto Que quântico. bom saber disso. Agora, para passar... Mas é a maturidade normal da vida, não? E a coragem. Porque você pode até passar, né, na idade, mas você precisa mudar o que você está sentindo. Isso é uma força muito grande. Isso é ser forte. Ai, que bom saber. Quando a gente fala assim, mas o julgamento do outro, tá, a gente presta atenção, mas não pode dar tanto crédito, né? Porque o próprio julgar significa que eu estou num nível superior a alguém. E mesmo também que se a gente ficar preso a isso, a gente não vai desenvolver, ir para frente, não vai deixar a nossa marca mesmo, né, na nossa vida e no mundo. Lê mais uma pra gente, por favor. Sobre... Quero ver mais uma poesia da Luciana. E tem muitas, são maravilhosas, assim, né? De amor intenso, põe de uma sofrimento. De amor, cadê o põe de amor intenso? Ai, ai. Nós aqui estamos na vibração do amor. Nossa, tem uma aqui muito dramática, muito dramática. Qual que você prefere? Amor intenso? Ah, tem essa aqui. Vamos lá. Que veio ao acaso, mas que ela inspirou o Rogério Fernandes, que foi o artista plástico que fez essa capa. Ela chama Amor Estrela Guia. Olha, aqui. Mas veio aqui, não sei se ela é tão propícia para o momento, mas vamos lá. Veio. Amor Estrela Guia. Amor meu, serei para sempre a tua estrela guia. Vestida de amor e luz, estarei ao teu lado para acompanhar-te por onde fores, para torcer por ti e mesmo ante a pequenez da minha humanidade limitada, proteger-te, abençoar-te. Serei aquela que irá conduzir-te pelos compassos do coração, pelas intensas vibrações emanadas da alma e dos pensamentos. Ainda como estrela maior e mais pulsante do teu céu, irei amar-te apaixonada e perdidamente com toda a minha essência corpórea. Meu amor, nunca percas a tua estrela de vista. Mesmo em um céu todo estrelado, estarei a brilhar em tua sintonia, a buscar, a partir da minha saudade, o teu coração, o teu espírito. Ai, que lindo, gente. Palmas para Luciana. Maravilha. Nossa, linda, hein? Não, ela tem aquele fundo romântico, né? Que, gente, isso realmente precisa estar assim, muito iluminada, né? Para a gente sentir isso tudo, escrever nesse conteúdo maravilhoso aí que nós estamos desfrutando. Agora, não sei se você vai achar isso, mas agora me deu um insight assim sobre a física quântica. Eu começo o livro com um poema, um print aqui de uma poesia que o meu tio-avô, que amava isso, Clodoaldo de Magalhães Avelino, escreveu em 1926 para a amada dele, né? Então, quer dizer, isso em relação à física quântica tem como eu, de repente, de alguma forma, estar emaranhada a esse olhar poético, a essa emoção, a essa sensibilidade dele? Claro. Que já se foi? Sim, uma pergunta. É até a ancestralidade, né? É o que você traz da sua essência familiar. Então, assim, como que chama, gente? Familiar, constelação familiar, ela trabalha muito isso, porque nós estamos todos conectados, independentemente de ter sido alguém que já se foi, estamos conectados. Mas então, essa herança não seria só uma herança material? Não. De cor de pele, cor de olho e tal. Tem a ver com as emoções também? Ela é espiritual. Ela tem a ver com tudo que nós somos até hoje. Eu imaginei que só a hereditariedade seria dessas coisas mais... Mas isso é muito físico. Sim, físico. Exatamente. A gente está buscando alguma coisa mais imaterial, né? Então, a espiritualidade, ela costura muito bem com a física quântica. Porque exatamente essa física quântica, ela comprova a espiritualidade. Tá? Então, tudo que a gente traz, hoje, aliás, a gente já
traz isso na nossa essência dos nossos ancestrais. E muitas das coisas que nós vivemos hoje, a gente fica pensando assim, mas por que e como, né? Tá lá atrás. O que viver os nossos avós, os nossos tetravós, e aí não sabemos, né, o sofrimento, o que eles viveram. A gente tem isso no nosso DNA espiritual. Não sei se existe DNA espiritual, não, mas foi o que me ocorreu aqui agora. Eu acredito que sim. Deve ter. Tem que ter. Porque senão fica muito perdido, muito solto. Sim. Sabe aquele cabo solto? Ele tem que ter uma conexão. E na ciência não existe isso, tá tudo conectado. Imagina tanto amor, tanta luta, tanto desafio, tanta conquista, né? Sucesso. Eu tô falando tudo do nível espiritual, do nível emocional, de sensações que eu acho que é o propósito maior da vida e não você, né, falar, eu sou a profissional tal de sucesso, eu tive nos mais cargos mais importantes. Eu acho que no final o que importa é isso, né? São essas essências aí. Mas isso aí é ego, né? As pessoas, elas ostentam muito e gostam muito de se ostentar em cima de cargos ou de determinadas coisas. Às vezes, eu não gosto nem de contar meu currículo muito, não. Por quê? Porque poderosíssimo. Não, mas não é que isso. É que eu não sou aquilo. Eu sou hoje, eu passei por alguma escola, obviamente, porém, a minha essência é muito maior, a minha espiritualidade, ela é muito mais... aflorada. Sim, do que aquilo. Então, hoje, eu acho que... Eu não sei nem se eu posso usar o acho, eu tenho quase certeza... Mas é por causa de ego, né? O mundo está por causa de ego, por causa de poder, e nós estamos etc, naquelas né? situações naquele momento. Sim. Tudo pode mudar, Sim. né? É mutável. Agora, o que a gente de verdade, a nossa essência, isso independente de onde a gente trabalhar, com quem a gente conviver, onde a gente for morar, a gente vai levar isso para sempre. Para o resto dessa vida, de outras vidas, né? Sem dúvida. Enfim. E é maravilhoso isso, porque é o que faz a gente ser, né, diferente. E eu acredito que ter esse espírito mais humanitário também, né? Eu vejo a poesia, ela tem esse lado, né, humanitário, no sentido de expor o sentimento, né? Fazer com que a gente repense. Sim. Eu queria ser uma dessas estrelas aí do céu. Mas você é. Quem sou eu? Sim, estrela para os seus filhos. Né? Isso sim, né? Com certeza. Para os seus admiradores. Você é estrela. Nós somos estrelas iluminadas, né? Muito iluminadas de Deus, né? Sim. Então, eu acredito que a poesia, quando o leitor, igual eu, no caso, pego o livro de outras pessoas de poesia, eu me inspiro, eu gosto de, talvez, me visualizar naquela situação, assim como no podcast Histórias Reais, que você já foi nossa convidada, já foi contar a nossa história e falar também da sua expertise, a física quântica, são palavras. Nós estamos aqui falando de palavras, do valor das palavras na vida da gente. Então, quando a pessoa está lá no Histórias Reais, contando a sua história, você vai se inspirar naquela trajetória da pessoa, nas superações que ela teve, nos altos e baixos que ela teve na vida, né? E você vai falar, poxa vida, aquela pessoa conseguiu, mesmo com tanta luta, com tanta desilusão, então peraí, eu vou também, vou me dar uma sacudida e vou querer também superar. Claro. Como na poesia, você fala assim, nossa, tem muito amor, tem muita sensibilidade, então peraí, deixa eu tentar sentir isso um pouco. Você poderia ler a do seu avô? Tá. Gostaria muito. Não é interessante que o tio-avô dela escreveu ele parece que ele era muito apaixonado também. Mas vamos ver o que ele diz. E foi com o irmão dele, o meu avô mesmo, pai da minha mãe, que me apresentou a poesia. Nem foi esse tio-avô. Esse meu avô, quando eu ia nas férias, ele lia poesia comigo. Ele via que eu gostava, colocava eu para ler também. Ele era baiano, e aí ele me apresentou alguns poetas baianos na época e tudo e tal. E ele me falou uma coisa que eu não esqueço. Ele falou assim, cuidado com o plágio, né? De você plagiar alguém. Sempre deixa a sua essência, a sua marca, por mais que você ache que aquilo não seja
o ideal, mas é a sua verdade. Então, Muito ele bacana. falava. O dele é ausência. Nossa, logo a ausência. Aí eu fiz o print, tá vendo? Até Ai, que uma maravilha, letrinha dele. gente. É. É muito emocionante. Ausência. Gente, pensar que é 1926. É. Poxa vida, é muito tempo. Vai fazer 100 anos. Pensa bem. É. E ela era a Dazinha, esse amor da vida dele. Pensando ficas quando estou ausente dos teus sorrisos e do teu olhar, que és esquecida e que também somente de ti me lembro indo te visitar. Pensando fico quando estás ausente, gozando as férias a veranear, que noite e dia, tempos confidentes dos nossos sonhos a langor do mar. Ó. Mesmo distantes, um sublime laço há que nos une mais do que um terno abraço, quer longa seja a ausência ou de uns momentos. E na alma sinto o arfar do teu regaço, ninho de amores através o espaço, unidos somos pelo pensamento. Nossa, que maravilha. Bonita, E o né? pensamento une, de fato. Pois é. Que maravilha, gente. Bem Parabéns interessante, pro né? seu tio avô aí, viu? Ele era uma pessoa muito especial. Flávia? Não, não é Flávia. Lu. É a Lu. Não sei por que me veio aqui Não, na a cabeça. Flávia, A Flávia do podcast do Histórias podcast. Reais. Quer falar um pouquinho do... Porque eu pensei Sim. em falar isso aqui agora, por isso que eu... Claro. Ó, o Vidas que Inspiram Histórias Reais foi um livro que eu e a Flávia Presotti, que apresenta junto comigo o Sim. podcast Histórias Reais, nós lançamos em novembro do ano passado com 22 histórias de vida, Sim. 22 jornadas, no caso foram de mulheres, né? Então são 22 coautoras, incluindo eu e a Flávia, Uhum. nesse livro. E ele, assim, das mais diversas profissões, essas mulheres são de vários setores, então, com as histórias delas, o leitor também vai se inspirar, assim como no podcast. Maravilha. E hein? já vai ter a segunda edição, agora no segundo semestre. A gente já está quase fechando, assim, as próximas participações, e a gente vai ter muito prazer se você estiver aqui. Estou trabalhando o terceiro, né? Então, assim, o tempo, mas vai ser um prazer. Vamos Sim, ver. Muito obrigada claro. pelo convite e, se possível, né, Sim. será uma honra. Agora, a história do podcast, falando rapidamente, é muito interessante porque, assim como aqui no seu, você fica com contato com as pessoas, elas se abrem para você. Às vezes ela vai falar da trajetória empresarial, você pega um tema, como você pegou, mas sabe o que eu percebo mais, assim como você deve ter essa percepção? Que quando você conversa, quando a pessoa se abre para você realmente vai conhecer mais a pessoa. Sim. E às vezes você pensava, nossa, a Cida é tão assim e tal. Quando você começa a falar da sua vida, daquele caminhar até ali, parece que a gente respeita, não é que respeita mais o outro, e a gente entende mais a pessoa. É porque aproxima. Aproxima essa afinidade, Sim, né? Sim. O Isso conhecimento é muito... do outro é a melhor coisa que tem. Não é? Sim. O aproximar, né? Sim. Através da conversa. Sim, não, é o uso da palavra correta, né? Sim. Daquilo que está vibrando nesse momento aqui entre a gente, é algo fantástico. Porque eu sei que a gente tem um tempo de duração do podcast, mas é que isso aqui é tão rico, que ela fala e eu já estou querendo falar uma palavra que ela disse ali, eu já estou querendo fazer um comentário. É muito rico o que ela está dizendo, porque é uma aprendizagem. Hoje, eu tive mais certeza de mim, no sentido de que eu preciso despertar esse lado meu, mais assim, sentimental, mais ele está aí, né? Mas eu sou... Ele está aí, mas às vezes as prioridades as prioridades, os desafios da sua vida até então estão para outras coisas, mas né? Eles estão assim um pouco desfocados, digamos, para outras. Assim como o meu olhar estão desfocadas para a física quântica. Uma coisa que me tocou demais é você falar que a física quântica, ela contribui para você não ficar agarrada ao passado. Isso eu tive até uma inveja branca aqui. Não ficar agarrado com o passado. Qual que é a fórmula para você não ficar agarrado no passado? É porque tudo que acontece na nossa vida está gravado no nosso HD, que é o nosso subconsciente. Então, uma vez que você identifica isso, é preciso trabalhar
o seu subconsciente. E o meu professor, lá de muitos anos atrás, ele disse que nós temos as duas mentes, né, que é a consciente e a inconsciente, que nós seremos pessoas melhores quando a gente somar as duas, quando você souber trabalhar A e B. O problema é que a gente não sabe trabalhar a subconsciência da gente. Onde está tudo ali armazenado, que tem 95% de comando sobre a nossa vida. Mas uma coisa É isso. é a gente saber a teoria e na hora de agir, a prática não vem. Mas é porque a prática você tem que fazer, talvez com a ajuda de um profissional, fazer uma terapia, né? Eu gosto muito da EFT, que é a Emotion Freedom Technique, que é maravilhosa. E ela vai exatamente nesse ponto aí. Mas é uma metodologia. E é assim, é fantástica. Já fiquei interessada. Já ficou interessada. Já estou vendendo uma mentoria. Estou brincando. Ai, gente. Ô, Lu. Mas aí, Lu, quer deixar um recado? Nosso tempo já está Que pena. batendo aqui o sino. Sim. Para a gente terminar. Recado, talvez, deixar uma inspiração aqui para as pessoas que já desejaram ou desejam imprimir, divulgar, mostrar para todo mundo as suas emoções. Vai sem medo. Tem essa coragem que a Cida falou, que é muito bonito. Eu acho que também é uma memória que você vai deixar, um legado, mas nem é tão isso. É assumir ali, concretizado no papel, na escrita, aquilo que você é e o que você sente. Porque cada vez mais que a gente escreve e a gente assume isso na forma impressa, parece que você se empodera mais do seu sentimento e de que fato você é. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso também. Eu acredito que quando a gente coloca realmente no papel, ela parece que ratifica, né, aquilo que a gente realmente é como pessoa e deixa esse legado. Esse legado, ele é importante, né? É um legado do bem. Apesar de que tem coisas que a gente não precisa provar nada para ninguém. Pela fala, a gente pode mostrar o que a gente sente, o que a gente é. Mas na escrita, parece que ela tem um outro poder, né? Ela complementa a fala, eu acho. Isso. Muito bem, Lu. Quer deixar um beijo para nossos seguidores? Sim, deixar um beijo para os seguidores desse podcast da Cida, que sempre vira e mexe eu vejo pessoas super bacanas, comento lá com ela. Não, que legal que você tá com tal fulano é isso. Nossa, é uma inspiração. Eu gostaria de falar para você, não é para nenhum seguidor, não, para você diretamente, que você é uma pessoa muito especial. Ah, muito obrigada, gente. Olha que linda que ela é. Mas é porque é isso, a gente atrai, porque ela é especial. Então, a gente, não sei, sempre gostei dela e a troco de nada, antes de conhecê-la, verdade, a gente já tem essa troca de mensagens, de carinho, e isso é maravilhoso. Né? Isso é algo que a física quântica explica, tá? Essa afinidade, esse querer o bem, independente da gente se conhecer. Ela é maravilhosa. Quem é maravilhosa aqui? É isso, gente. Então, assim... E sucesso cada vez mais nesse podcast, que é muito inspirador. Muito obrigada. E você que está do outro lado, viu que a gente está até emocionada aqui, porque realmente é um querer inexplicável, né? Isso eu acredito que aqui nesse momento Deus chegou e falou assim: muitas bênçãos a vocês, porque vocês merecem, isso né? Mesmo. Todos isso. nós, né, merecemos. Todos merecemos, mas eu tô dando uma exclusividade pra gente. Que bom, então. Né? Porque eu sei que todos merecemos e você também merece, né? Um beijo no seu coração, muito obrigada por nos ouvir e namastê. Namastê.